Hello guys, how do you do? I hope you are fine because today we'll talking about the English is all over the world. Então nós vamos falar sobre o inglês estar em todo o mundo. Nesse texto nós vamos falar um pouquinho da expansão do inglês, né? Como foi que tudo começou, certo? Então, vamos começar aí lendo o texto, né? Page 21, 22, nas páginas 21 e 22. Então, vamos começar. The British Empire began when three German tribes, the Saxons, the Angles, and the Jutes, came to Britain around the 449 AD. Então, o Império Britânico começou quando três tribos germânicas, os Saxons, the Angles e the Jutes, vieram para a Inglaterra por volta de 449 depois de Cristo. These tribes made their homes in the south and the east of Ireland and spread the communication in English. The Celtic language started their decline. Então, essas tribos fizeram as suas casas no sul e no leste da ilha. E aí espalharam, né, a comunicação no inglês. As línguas celtas, né, começaram a declinar, começaram aí a desaparecer. The history of the British Empire explains the dissemination of the English language. English is the official language in a lot of countries because of the British colonization. It is the first language of United Kingdom, the United States, the Canada, the Australia, the Ireland, the New Zealand, and some Caribbean nations. Então, a história do Império Britânico explica a disseminação da língua inglesa. O inglês é a língua oficial em uma porção de países por causa da colonização britânica. É a primeira língua do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Irlanda, da Nova Zelândia e de algumas nações caribenhas, certo? Aqui do lado a gente tem o quadrinho Be Careful, que diz que BC stands for Before Christ, que significa que a abreviação BC seria antes de Cristo. E depois nós temos AD, que stands for the Latin term Anno Domini, que significa aí, no caso, depois de Cristo, ok? Na sequência, nós temos aqui que the British victory in the World War I, 1990, was a prosperous period for the British people, que a vitória da Inglaterra, né, na Primeira Guerra Mundial em 1919 trouxe aí um período próspero para os britânicos. After the World War II, Britain's victory in World War I, 1990, was a prosperous period for the British people. Então, a vitória da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, né, em 1919, fez com que esse período fosse próspero para os britânicos. After the World War II, in 1945, the situation changed, and Britain gave back some nations that were its colonies because they were declared bankrupt. Então, a situação foi diferente depois aí da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que a Inglaterra ela precisou aí devolver algumas nações, né, que eram suas colônias, porque elas foram declaradas aí falidas. Então foi um período que a Inglaterra ficou aí falida. Nowadays, a quarter of the world's population, around 1.5 billion people, speaks English to some level of competence.
Então, nos dias de hoje, um quarto da população mundial, ao redor de 1,5 bilhões de pessoas, falam inglês com algum nível de competência. 80% of the internet users communicate in English. It's the language of medicine, science, business, air and ground transportation, and navigation codes. By 2050, at least 50% of the world population will speak English. Então, nós temos que 80% dos que usam a internet se comunicam em inglês, que ela é a língua da medicina, da ciência, dos negócios, do transporte e dos códigos de navegação. E até 2050, pelo menos 50% da população mundial irá falar inglês, certo? Agora eu vou explicar os exercícios que vocês irão fazer sobre o texto. Pages 22, 23. Então, nas páginas 22 e 23, vocês têm os exercícios sobre o texto. Exercise number 1. Read the text and answer the questions about it. Então, vocês tinham que ler o texto, que nós já lemos, e agora vão responder as questões sobre ele. Letter A. List some countries where English is the official first language. Então, dos texto lá, quais são os países que têm o inglês como língua oficial, né, como primeira língua. Então, vocês vão retirar do texto quais são. Letter B. Why is English so important around the world? Porque o inglês é uma língua tão importante ao redor do mundo. Então, vocês vão escrever também aí pela opinião que o texto nos deu. Letter C. Which were the Germanic tribes that first came to Britain? Então, quais foram as tribos germânicas que vieram, né, primeiro à Inglaterra? Então, você vai colocar os nomes delas aqui. Letter T. When was it? Quando que foi isso, né, que elas vieram? Que ano, por volta de que ano? Vocês vão colocar aqui também. Letter E. What were the British people like after the World War I? Então, como ficaram, né, as pessoas depois da Primeira Guerra Mundial lá na Inglaterra? Aí você vai escrever aqui. Letter F. What happened to the British people after the World War II? Então, o que aconteceu com os britânicos depois da Segunda Guerra Mundial? Como que eles ficaram? Aí você vai colocar aqui. Depois, vocês têm aqui na seção Now it's your turn, que é agora é sua vez, vocês têm aqui que ele vai pedir Take a look at the words about learning a language in the image below and answer the questions. Então, aqui está pedindo para a gente olhar nessa imagem, né, que tem algumas palavras sobre aprender uma língua. E sobre ela nós vamos trabalhar aqui nos exercícios. Letter A diz, né? Do you think it's important to learn a foreign language? Então, você acha que é importante aprender uma língua estrangeira? Então, você vai responder aqui, certo? Letter B, are there words in the image that you don't know the meaning? Então, tem alguma palavra ou palavras aqui nessa imagem que você não sabe o que significa? Aí você vai responder se tem ou se não tem. Lembrando aqui, ó, que diz que, se necessário, você pode usar um dicionário para entender o que elas significam. Por quê? Você vai precisar entender essas palavras para fazer a letter C, que diz Make a sentence using one or more words from the image, né? Then read it to the other pair or group, do your best. Então, aqui pede para você fazer uma frase, né? Usando uma ou mais palavras dessa imagem, né? E faça o seu melhor. Então, você vai montar aqui a sua frase, né? Dentro dessa temática sobre aprender uma língua. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, que eu aprendo inglês para fazer amigos ao redor do mundo, né? Nós temos aqui a palavra friends, certo? Temos aqui também
advantages, né, que são vantagens, e aí você vai usar algumas ou uma dessas palavras para fazer a sua frase, ok?